A gente vai falar agora sobre algo que é muito importante e vem sendo debatido há bastante tempo, já nas últimas eleições, né? Nas últimas municipais, a gente falou nas últimas gerais também, mas na penúltima também, cada vez mais com a força que a internet tem, as chamadas fake news. E mesmo quem não fala inglês sabe do que se trata, né? É um termo que é bastante popular. As notícias falsas, aquelas notícias que são espalhadas pelas redes sociais, que têm a sua força e que muitas pessoas acabam ou compartilhando, muitas vezes sem ler, ou acreditando naquilo que leem e levando adiante essa informação, mas o recomendado é sempre que as pessoas busquem a informação correta, pesquisem em meios de comunicação que têm credibilidade para ver se de fato aquilo que você está recebendo confere, é uma notícia verdadeira. Tem muita coisa que não é verdadeira, inclusive punições que estão acontecendo, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema que é tão importante com a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, que está conosco online e que vai conversar aqui com a programação da Rádio Independente. Bem-vinda ao programa Redação no Ar, Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Acho que a gente pode começar falando sobre o Palavra Aberta, de onde é o Instituto e por que esse trabalho aí tão forte, né, nesse combate às fake news. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e com seus ouvintes. Sim, é um problema que a gente tem que enfrentar cada dia mais cedo, né? Fazendo com que os jovens, as crianças comecem a identificar a desinformação cada vez mais jovem mesmo, né? Dentro da sua atividade. Bom, o Palavra Aberta, Ricardo, nasceu há 12 anos atrás, é um instituto que defende e promove a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e vem, nos últimos anos, tocando um projeto, que é um programa bastante amplo, de educação midiática e informacional, que vem a ser justamente essa nova competência necessária para que nós possamos acessar informações de qualidade, saber analisar criticamente as informações que circulam no ambiente digital, mas também fora do ambiente digital, saber identificar o que é uma notícia, o que é uma opinião, o que é o fato, o que é um artigo, né, colocado ali com informações manipuladas ou tentando te convencer de algo que não é verdadeiro. Nós ficamos em São Paulo, mas a atuação do Palavra Aberta, por meio do Educamídia, que é o programa de educação midiática, ele tem abrangência nacional e ganhou força nacionalmente a partir, né, da experiência que tivemos de fazer uma formação online, onde qualquer professor, qualquer educador pode participar das nossas formações, pode baixar os nossos recursos e pode levar isso para a sala de aula, sempre de forma gratuita e ampla, aberta, para que a experiência e a prática da educação midiática possa acontecer de fato na sala de aula. E, Patrícia, a gente fala neste momento em que vivemos o período eleitoral e a gente sabe que esse tipo de fake news, esse tipo de notícias falsas, ela aumentam. Como é que fica o trabalho de vocês nesse período do ano? Ele se intensifica ainda mais? Vocês passam a atuar em diferentes frentes? Como é que funciona todo esse combate agora, especialmente nesse período de eleições? Gabriela aqui falando, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Então, a gente vem sentindo já um aumento, já vinha sentindo um aumento com relação à desinformação sobre o período eleitoral de uns 2 anos para cá. De que forma? O questionamento ao sistema eleitoral brasileiro, o questionamento ao funcionamento das urnas eletrônicas, sempre ponderações, né, sendo colocadas de que teria havido em algum momento fraude eleitoral. Isso a gente já estava sentindo nos últimos tempos. Mas, claro, no período eleitoral, quando a gente tem mais de milhares, eu não sei exatamente o número, de candidatos e candidatas espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente tem, como bem colocou o Ricardo, eleições para presidente, senador, senadora, deputado federal, deputado estadual, governadores. Então, é um número muito grande de candidatos que acabam, né, fazendo com que o nível e o volume de informações do período eleitoral aumente. E, com isso, aumente também notícias que são forjadas, ou conteúdo fraudulento, ou conteúdo que foi preparado para atacar
né, a credibilidade ou atacar determinados candidatos e candidatas. Então, a gente vem sentindo esse aumento. E aí o nosso trabalho, que já começou visando, né, combater a desinformação no período eleitoral no ano passado, nós começamos a trabalhar, primeiro, com o público jovem, né? A gente fez um trabalho junto às escolas para levar o que a gente chamou do fake tô fora, quem vota se informa, um conjunto de materiais para que o professor pudesse, né, levar para o jovem do ensino médio noções gerais do sistema eleitoral brasileiro, como funcionam os 6 poderes, para que eles servem, né, como que é o sistema de urnas eletrônicas, levando informação para que o jovem pudesse, na medida que recebesse as informações e tomasse conhecimento desse conteúdo, passasse a ser também um agente no combate à desinformação. Esse conteúdo ele foi direcionado primeiro para professores e agora, na segunda fase, que começou no começo do mês passado, a gente iniciou um trabalho com os próprios alunos, sugerindo e convidando que esses alunos passassem a adotar, a partir das técnicas que a gente levou, coletivos de checagem, clubes, né, para ajudar a checar uma informação que chegasse no seu grupo de família, no seu entorno ali da sociedade, para ser um agente também nos auxiliando a combater a desinformação. Junto com o Fake Tô Fora, que é voltado para o jovem eleitor, a gente tem também um projeto que é o Educamídia 60+, porque a gente trabalha com esses 2 públicos, né? O jovem que está em sala de aula e que está indo votar pela primeira vez e que precisa entender o sistema todo, como funciona e como que o sistema democrático, né, o Estado Democrático de Direito se coloca junto, e a eleição é o principal momento de fortalecimento desse Estado democrático, então o jovem é um agente muito importante. Mas a população 60+, ou 50+, também é alvo de desinformação. E aí a gente, então, criou o Educamídia 60+, que são conteúdos que explicam, né, como combater, como detectar uma desinformação, como verificar se aquela desinformação, se aquela informação que ele recebeu é de fato verídica, qual o propósito daquela informação. São vídeos, são materiais que estão nas nossas redes sociais, mas que ajudam esse público também a não caírem na desinformação e, principalmente, né, Gabriela, não repassar a desinformação, porque isso é um grande problema que a gente sente. Compartilhe então com o nosso ouvinte quais são essas orientações, essas dicas, desde as mais básicas, talvez as mais específicas, para as pessoas saberem se aquilo que estão recebendo se trata de fato de uma notícia verdadeira ou de uma fake news, talvez aquilo que seja mais simples assim, né? Coisas mais básicas de logo perceber que não é uma notícia real. Bom, a primeira delas, e aí a gente tem até algo que a gente fala que são 3 movimentos, vamos dizer assim. É o EPA, peraí, o quê? É fácil de lembrar, né? Então, você pensa o seguinte, eu recebo uma informação, a primeira coisa que eu falo é o EPA, né? Primeiro, preciso saber de onde ela veio, né? Peraí, deixa eu checar um pouco mais, deixa eu verificar. E aí o quê? É no sentido de buscar um pouco mais de respaldo em relação àquela informação. Sempre é bom a gente levar em conta, Ricardo, que uma informação, quando ela é de fato relevante, quando ela realmente tem fundo de verdade, ela não ficará restrita e será exclusiva dos grupos de mensageria, de Telegram ou de WhatsApp. Ela será comunicada por todos os órgãos de imprensa. Aquela informação que a gente recebe que vem, isso as autoridades não querem que você saiba, isso os veículos de comunicação não publicam. Epa, né? Peraí, será que isso é verdade mesmo? Vamos olhar um pouquinho mais a fundo, né? Vamos respirar antes de sair compartilhando esse conteúdo e vamos fazer algo que é a pergunta reversa, né?
será mesmo que isso aconteceu? Da onde vem essa informação? E isso é muito importante. A gente consegue combater e verificar que aquele conteúdo é falsificado, que aquele conteúdo é fraudulento, simplesmente fazendo uma busca muito rápida num buscador, num Google, num Bing. Coloca aquela informação, o título daquela notícia que você recebeu no seu grupo, como sendo o breaking news, né, do dia, coloca isso no Google e dá um clique. Você vai ver que se a informação ela é falsa, ela já vai ter sido desmentida, ela já vai estar ali sendo colocada, né, principalmente pelos órgãos de imprensa que fazem, né, uma checagem antes de publicar qualquer informação. Então, na dúvida, a gente tem pedido e tem sugerido, né, numa campanha, inclusive, que a gente lançou recentemente, na dúvida, chame o VAR, né? E aí o VAR em referência justamente àquele, né, a checar se aquilo é real ou não, se aquilo de fato aconteceu. E o VAR, né, da checagem de informação verifique antes de repassar. Né? E isso é fácil, muito fácil de fazer, é algo que qualquer um de nós, quando a gente treina o olhar e quando a gente faz esse movimento do epa, peraí, o quê? A gente não cai mais em desinformação. E, Patrícia, vocês acreditam que essa disseminação da da notícia falsa de uma forma tão rápida, ela acontece justamente porque as pessoas não checam ou porque elas realmente acreditam naquilo, leem ali a manchete e acabam passando para outras pessoas? São diversos fatores, né, que a gente percebe. O primeiro fator é aquele movimento de você passar, aquela informação e a notícia fraudulenta, Gabriela, ela tem uma questão que é muito, muito séria. Ela gera algum tipo de reação emocional. Ela faz com que você sinta raiva, indignação, repulsa, medo, surpresa. Então, ela trabalha com o seu emocional. Ela faz com que você tenha a necessidade, se sinta com a necessidade de repassar para o maior número possível de pessoas. Então, uma notícia que a gente vê, né, num veículo de comunicação, e eu gosto muito de trazer essa diferença, né, se é fake, não é news, né, se é notícia falsa é algo que foi... A gente não pode traduzir fake news como notícia falsa, né? O jornalismo profissional, ele faz uma checagem, ele faz um processo, na hora que ele está trazendo uma informação, ele faz uma curadoria. E muitas vezes, como, né, a gente vê, o jornalismo não é sensacionalista, ele não traz aquelas informações bombásticas, né? Você tem um trabalho para trazer uma informação mais neutra possível. Então, a desinformação, ela afeta, ela quer te trazer, quer te atrair pelo emocional. Então, muitas vezes, quando a gente não lê a notícia, ela chega com esse título chamativo, ela vem com um pedido para que você repasse para o maior número possível de pessoas, e você não lê essa informação até o fim, é o primeiro passo para você cair em desinformação. Então, como que a gente não cai? Lendo. Se aquela informação me causou algum tipo de surpresa, deixa eu ler a fundo, deixa eu verificar mesmo, né, se o título condiz com o que está escrito ali. Então, muitas vezes as pessoas passam por desconhecimento, por ter essa necessidade de mandar o mais rápido possível sem checar, e também a gente tem que considerar que nós temos, infelizmente, as informações que confirmam crenças e ideologias. Então, a gente acaba, muitas vezes, né, por gostar do time A ou do time B, acreditando em tudo aquilo que a gente recebe, né, daquele time. E aí a gente acaba repassando por crença e por ideologia e não saindo, né, para verificar se realmente aquilo que está sendo vendido para a gente, como sendo real, de fato aconteceu. É algo que a gente fala muito, né, da necessidade da gente furar as bolhas, né? Sair daquele ambiente onde a gente só consome um tipo de informação e propiciar que a gente possa ver o outro lado, né? Ouvir outras vozes, ouvir outras opiniões antes da gente passar para frente, mas principalmente antes da gente formar a nossa própria opinião. Tá certo.
Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, muito obrigado pela sua participação e temos que todos continuar nessa luta, né, que não é de hoje, não vai acabar nessa eleição, tem muito pela frente ainda. Uma prova de que as eleições preocupam aqui no Brasil é que o WhatsApp, né, já liberou até em outros países aí a possibilidade de ampliar o número de pessoas por grupo de WhatsApp. Aqui no Brasil vai ser liberado somente depois das eleições para que não se disseminem essas fake news que a gente sabe que infelizmente rolam, seja do time A, do time B, como falou a Patrícia, ou até do time C, do time D. Isso acontece infelizmente. E não só na política, né? Em outras áreas também. O que tem de golpe, a todo dia a gente fala aqui de golpes, de estelionatos, pessoas que acabam perdendo muito dinheiro, condições aí que elas muitas vezes levam tempo para arrecadar por conta dessas tentativas de divulgação de coisas que não são verdadeiras na nossa internet. Muito obrigado, Patrícia, e um bom trabalho aí pela frente, né, junto ao Instituto Palavra Aberta. Eu que agradeço e queria convidar todos a visitarem o site do educamidia.org.br e também do Educamídia 60+. E lá a gente tem bastante material para justamente auxiliar o cidadão a não cair em desinformação e também a não cair em golpes. Eu agradeço muito o espaço e fico à disposição. Boa tarde a vocês. Uma boa tarde a Patrícia Blanco, ela que é presidente do Instituto Palavra Aberta, então que faz parte do Educamídia, conversando conosco sobre o combate à fake news, principalmente nesse período, em época de eleição, dando algumas dicas aí de como identificar notícias falsas e também como podemos denunciar esse tipo de problema. E como dito pela Patrícia, né, é sempre bom checar a informação, procurar veículos de comunicação tradicionais, de quem faz realmente o jornalismo sério, que apura, que busca a informação correta e não acreditar em qualquer mensagem que é enviada, seja em aplicativos de mensagem ou outras redes sociais.